A doação não, ela foi feita a partir do momento que a escritura foi assinada para se revogar uma doação. Na verdade seria um distrato, compareceria novamente as duas partes e aí ela devolveria o bem que foi feito. Aí, eu tenho um caso de uma cliente, né, que ela é uma advogada, ela fez a doação para o filho e o filho passou uma procuração para ela, foi a exigência dela. Eu vou fazer a doação com usufruto, mas vou deixar uma procuração, porque caso precisa vender em vida, acho que dá para fazer isso também, né, doutor? Porque quem tem usufruto, ele precisa concordar com a venda, né? Então, de repente, se vai poder vender, muitas vezes na doação se faz essa separação da reserva de usufruto. A pessoa doa e reserva o usufruto para ela. Para vender, quem recebeu só a nua propriedade, que é a outra parte do usufruto, ele consegue vender até aquela nua propriedade, mas o usufruto é sempre preservado. Então vai sempre depender daquela vontade. Muitas vezes pode ter então esse acordo entre eles de fazer a doação e passar uma procuração para renunciar ao usufruto caso seja vendido, né? É interessante. E com relação ao testamento, quando a pessoa tem herdeiros necessários e tal, ela pode doar parte. Ela só não pode doar... Isso, tem a chamada parte disponível. Isso, então, se a pessoa tem os herdeiros necessários, 50% do patrimônio dela para fins de doação tem que ser reservado. Ela pode vender livremente todo o patrimônio dela, mas doação ou testamento, sempre quem tem herdeiro necessário tem essa parte disponível, que equivale a 50% do patrimônio dela. Essa parte ela pode dispor por doação, por testamento, pode ir lá no cartório, no cartório de notas. Fazer. Agora, me fala uma coisa, feito no cartório são feitas muitas declarações, né? Sim. Quais os tipos de declarações que mais se faz atualmente no hoje, cartório? União estável. Isso, união. A união estável pós-morte também, essa precisa de 2 testemunhas. Normal. E a de manutenção que nós já falamos aqui, né? De manutenção. Qual mais? Existe a declaração de dependência econômica, isso, que é, por exemplo, existe um casal em união estável, por exemplo, e tem os filhos que são só da mulher. Então, os filhos que são só dela podem depender economicamente do companheiro dela para fins de plano de saúde ou associação a algum clube. E aí existe essa escritura de dependência econômica, onde a parte que comparece declara que aquelas crianças dependem economicamente dele. Existem daí declarações de estado civil, tem gente que vai casar em outros países, por exemplo, no Japão eles não aceitam somente a certidão de nascimento da pessoa. Ela manda a certidão e ainda tem que fazer uma declaração pública afirmando que o estado civil é solteiro, comparece testemunhas dizendo, realmente conheço, nunca casou. São declarações. E a declaração, você falou de declaração de união estável. Hoje tem uma declaração de união estável quando querem declarar entre 3, 4 pessoas. A poliafetiva. Como que está sendo isso? Vocês têm feito a declaração? Não. Na verdade, foi proibido que os cartórios façam a formalização da escritura de união poliafetiva. Não, foi... São Paulo, em geral? Iniciou antes proibindo aqui, mas depois o CNJ, em âmbito nacional, falou para parar e esperar definir como que vai ser, mas em princípio tá proibido fazer a poliafetiva. Vocês sabem por qual argumento? Assim, qual que é o fundamento disso? Não, né? Não tem... Tá dando muito... o principal argumento não existe proteção na lei que preveja a existência da união poliafetiva. Mas você pode falar que já teve casos que você pegou um cliente que conseguiu dividir a pensão entre a amante e a outra que seria a concubina e a esposa. Hoje tem a grande maioria, eu tenho casos, inclusive, tem casos que divide. Né? Mas em âmbito de cartório ainda não podemos mexer com isso. É aquilo que nós falamos, né? A sociedade é dinâmica, mas nesse ponto o direito ainda está estático. Ainda está um pouco mais convencional. Isso. Né? Mas a homoafetiva normalmente. Normal, já faz tempo, inclusive casamento já é normal.
adoção de crianças. crianças. Aliás, por normalmente. falar em adoção de crianças, eu tenho um caso de uma pessoa que eu gosto demais, talvez esteja nos assistindo, porque eu mandei mensagem que hoje vocês estariam aqui, e ele falou, ai que legal e tal, eu vou assistir. Ele e o companheiro, eles adotaram na verdade assim, a criança é de um deles e é registrada em nome de um e o outro... O nome do pai, 2 pais. Isso, e agora vai ter 2 pais, então nós estamos vendo como faremos a adoção. Nós podemos fazer isso no cartório também? Cartório de registro civil. O Só no registro civil, né? Não tem Pode ser trâmite feito, perante o cartório de notas. De notas. Não. Mas dá pra fazer, né? Tem procedimento, procedimento. foi regulamentado A pelo socioafetiva, CNJ, né? É. É filiação socioafetiva, né? Você vê, a declaração de... Podia ser tudo no mesmo lugar, né? Porque, ó, declaração de União estável. união estável pode, né? É porque no cartório de registro civil vai fazer o casamento, né? É. Então Isso, a é. atribuição de Então, notas ficou a Ficou união só com a estável. união estável. Que é aquele Entendi. caso quando a E pessoa... hoje já é possível registrar a união estável no cartório de registro civil. Então, eu faço a união estável no Isso. segundo cartório e vou lá no registro civil No e... registro civil e efetua o registro da união estável. A união estável você pode também alterar o sobrenome, escolher o regime patrimonial, separação Ai, total que de legal. bens, comunhão parcial de bens, Exatamente. colocar o sobrenome da outra pessoa. Na união estável. Puxa, é muito legal isso. Foi É um avanço. É um ali, avanço. Porque às vezes tem aquele casal que tá, ó, a pessoa que está divorciada, não quer casar de novo e tal, aí faz a união estável. É muito importante você ter Os utilizado cartórios, às vezes, eles se integram um com o outro, né? Então, a escritura de um imóvel, por exemplo, ela é feita a escritura no cartório de notas e ela é levada ao cartório de registro de imóveis. pra A registro. escritura de união estável é feita no cartório de notas e é levada para registro no cartório de registro civil, né? É. Então, a publicidade se dá nos cartórios de registro. O ato, quando é feito no cartório de notas, ele ainda não foi tornado público, Público. né? Com a força perante os terceiros, perante a sociedade como um todo. Aí, quando é levado ao registro, ele alcança essa publicidade. Sim, e aí sai em diário oficial e etc. Isso, Que é coisa que com isso. vocês não ocorre, Tem né? também as procurações, inclusive teve uma cliente sua. que Ah, foi eu ia no falar cartório, disso. Procuração. Vocês têm um serviço social lá, eu não podia esquecer disso. Temos também. que Vocês é têm o- serviço social? Tem. Na verdade, Como que a funciona? procuração de INSS, né? É só a procuração de INSS que Isso. ela é feita pelo isenta. social, ela é isenta. Isso, procuração para fins previdenciários, não só INSS, mas carteiras de previdência do município, do estado. Quando for benefícios previdenciários, com essa finalidade, a procuração é isenta de emolumentos. Não Então, vai- inclusive eu quero mandar um grande beijo aqui para minha amiga Otília, que eu tenho certeza absoluta que está nos assistindo. Ela te adorou, mandou um beijo para você, falou que você é uma simpatia, porque ela precisava muito fazer essa escritura, né, essa procuração. E aí eu liguei e ele falou, olha, aqui a gente faz o trabalho social para esse tipo de situação. Aí eu falei, vá lá, procure o Luiz Fernando. E ela foi muito bem atendida e tá assim, ficou Virou apaixonada uma por amiga, você, estamos- virou fã, virou. viu? Então, que legal. Beijo, viu, Otília? E é muito importante fazer isso, porque geralmente as pessoas que elas vão utilizar uma escritura para INSS, às vezes não tem a condição financeira naquele momento, ou às vezes está até fazendo um favor para alguém, que é o caso de fazer a escritura para tomar conta de uma pessoa, como é o caso da Otília, né? Então, aí, sendo esse trabalho pelo social, eu acho que vocês, o cartório, todos os cartórios fazem isso? Os cartórios de notas. Só Cartórios de de notas. Está Vai de no parabéns. asilo, vai na casa da pessoa, às vezes a pessoa está enferma, né, não tem condição de ir até o cartório vai até lá. Ou quando um cliente, às vezes muito advogado procura quando o cliente está recluso. Aqui em Guarulhos temos 4 presídios, não é isso? Sim, sim. Então, às vezes o preso precisa vender um bem até para pagar o advogado, aí procura o cartório. Sim. Preciso vender o carro, a moto, como que faz? Não tem como ele ir.
Então o cartório vai até o local também pegar a assinatura em diligência. Muito importante também essa informação, porque nós não temos essa publicidade. Então aqui nós estamos dando publicidade, até porque é utilidade pública o cartório. Nós, como disse o Dr. Mauro, nós nascemos precisando de documento e precisando de cartório, e quando morremos também. E no meio tempo também, os atos né, da vida civil que passam. também precisa. A gente conversa lá, brinca bastante que o direito notarial é uma matéria que não dá na faculdade. Gente, é um absurdo isso, não é? Não aprofunda. E você tem medicina legal, que eu falo que nem o delegado vai utiliza. utilizar, vai ter um perito lá, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas é uma brincadeira que o pessoal faz. E muitas vezes o direito notarial, que a advocacia extrajudicial utiliza muito, não tem. Então o que a gente disponibiliza? Dá palestras nas faculdades. O pessoal do 4º, do 8º, 9º semestre procura o cartório, às vezes tem que visitar algum... Então a gente abre esse espaço também para dar um estágio de um dia, aprofundar um pouco na matéria. Aquelas horas que eles precisam complementar sim. De estágio, né? Nós recebemos lá. Aliás, direto, vocês visitas. fizeram já esse tipo de palestra na FIG? Foi. Acho que foi semana passada ou mês passado a gente já deu uma palestra lá. Ai, que legal. A doutora Ossana gosta muito disso, né? Sim, então, o convite está aberto aqui, pode chamar o cartório, a gente está sempre à disposição para explicar um pouco para a sociedade, para os alunos, que eu falo assim, que são os futuros clientes. Sim. A pessoa vai procurar precisa saber o que ele está fazendo. Pessoas, Exatamente. A gente, até nessa palestra da REURB, do workshop que a OAB fez, né? A gente estava falando exatamente da importância do advogado, né? Na área notarial e de registro. E numa hora a gente brincou assim, se as pessoas tivessem consultado um advogado lá antes de comprar o imóvel, talvez nem o uso capião fosse necessário, porque já naquela época teria sido feito o trâmite correto. Verdade. Então, às vezes as pessoas compram imóvel de qualquer jeito, na pressa, quer aproveitar de repente uma oportunidade, mas às vezes pode cair ou numa fraude ou numa... Então é sempre importante, consulta o advogado vai conversar no cartório, vai fazer essa conversa mais técnica para orientar melhor. Vai analisar direito o documento. E é legal essa coisa do cartório também orientar a procurar o advogado pela parceria que tem entre cartório e advogado, com certeza, né? Porque senão não sai a coisa, até porque sem advogado não se faz justiça. Então, sempre o advogado, ele é imprescindível em qualquer situação. E por falar em casamento, declaração de pacto antinupcial também vocês fazem. Também no cartório, né? Certo. Também fazem. Passando batido. Não pode passar batido esse, né? Exatamente. Até porque, para não